Eu tenho percebido que muitos advogados têm atuado no improviso. E eu até entendo, porque muitas vezes nessa correria do dia a dia, chega uma nova demanda, chega um novo cliente, nós não queremos perder o cliente, nós não queremos perder a causa. Às vezes é um contrato com um valor substancial, mas ao mesmo tempo é um contrato que você não tem muita familiaridade. Você não está acostumado a trabalhar com esse tipo de demanda. E aí o que você faz? Eu tenho percebido que muitos advogados, no afã de abraçarem todas essas causas, têm agido de maneira um pouco atropelada, um pouco afoita, no improviso mesmo, sem o determinado debate, sem o determinado entendimento sobre o que pedir, como avaliar aquele caso de maneira jurídica, de maneira correta. Se isso acontecer com você, não atue no improviso. Eu tenho dito sempre isso. Procure pessoas que vão te ajudar. Porque quando nós estamos sozinhos, o sentimento ele é aquele sentimento de insegurança, sobretudo de uma demanda que nós não dominamos. Quando é algo que nós dominamos, nós já estamos conscientemente sabendo o que vai fazer, como fazer, se nós já temos experiência de várias ações ajuizadas ou contratos que envolvem a mesma temática, isso se resolve de maneira mais facilmente. Mas quando é uma temática nova, nós ficamos inseguros. E o que nós vamos fazer com isso? O método mais eficaz, e que eu tenho ensinado aos meus alunos, é compartilhe isso com pessoas que você confie. Compartilhe isso com pessoas que têm experiência para te ajudar. Pessoas que já trabalham nesse tipo de área. Veja se você não está cometendo algum equívoco ao abraçar essa causa sem o devido conhecimento. Porque às vezes é um documento que você precisa juntar. Às vezes é uma atuação extrajudicial anterior que vai fazer toda a diferença no seu caso. Eu tenho dito, por exemplo, nos contratos de fraudes bancárias. Fraudes bancárias é um exemplo claro. Existem escritórios hoje, advogados, que trabalham com alienação fiduciária somente. Trabalham só com imóveis. Trabalham só com seguro prestamista. Só que as fraudes estão brotando. Estatisticamente, de 4 brasileiros, um sofreu fraude. Então, muito certamente, alguém próximo a você, ou alguém que te conhece, que como advogado bancário, vai chegar para você. Eu tenho inúmeros casos dos meus alunos que dizem, professor, está chegando assunto de fraudes, mas eu não domino fraude. A questão é, eu vou deixar esse assunto? Não. Eu tenho incentivado os meus alunos a pegarem essas ações, porque são ações boas. Se você tiver um valor alto, então, que foi retirado da conta do consumidor, ou que ele fez o próprio Pix, às vezes nós temos causas de 300, 500 mil, você imagina ganhar um proveito econômico, um percentual sobre esse retorno desse dinheiro. Você pode ganhar numa ação, de maneira até rápida, 20, 30% do valor que vai ser estornado. Se nós estamos falando de 500 mil, nós estamos falando de 30%, 90 mil. Você vai ganhar 90 mil reais numa ação. Então, eu tenho incentivado os meus alunos a pegarem estas ações. Mas sempre que chegam esse tipo de demanda, eu paro e falo com eles o que eles precisam fazer. Porque eles estão comigo. Então, eu já estudei o tema, já verifiquei como o STJ tem julgado, já verifiquei as vieses, o que você tem que colocar no banco do próprio cliente, se e como e por que colocar o banco, para onde foi esse dinheiro, isso tem feito toda a diferença. E às vezes, no afoito, no improviso, você fala, não, é fraude. Eu vou alegar aqui o Código de Defesa do Consumidor. Eu sei que tem a súmula do STJ que me diz que os bancos respondem pelo fortuito interno nas fraudes, mas isso não vai resolver no seu caso. E às vezes você vai perder uma oportunidade e vai atuar de maneira não profissional ou não vai conseguir o êxito que seu cliente poderia conseguir. Portanto, não atue no improviso. Procure ajuda. Compartilhe suas dores, compartilhe sua dúvida, compartilhe que você não é experiente, entenda que você ainda não tem experiência ou que você não entende completamente como a jurisprudência tem aplicado.
Pergunte para alguém que já atuou nesse tipo de causa, que você confie, que está próximo de você, para dizer, é isso mesmo, eu preciso juntar só isso, o meu pedido é esse, vale a pena pedir dano moral, vale a pena pedir devolução em dobro, em que hipóteses? Tudo isso vai fazer total diferença no seu caso. Tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus.